a gente vai bater um papo aqui sobre relacionamentos. Por que as minhas relações não dão certo? Porque elas nunca dão certo? Porque eu repito tantos padrões? Por que meu dedo é podre, né? A gente usa muito esse termo, o dedo podre. E o que esse dedo podre quer dizer dentro da constelação familiar? Dentro da constelação familiar, esse dedo podre são as nossas repetições, são as nossas lealdades familiares que a gente não tem consciência, mas faz com que repetimos scripts, histórias. Tá dando para me ouvir direitinho? Tá tranquilo aí o som? Então vamos lá. Grande parte das questões da relação não são da relação atual em si. Então a gente vai abrir o olhar para outros pontos que muitas vezes a gente não vê. A gente não está realmente atento, que é o nosso sistema de origem principalmente. Então a gente acha que tudo que acontece na relação diz respeito à relação. Não, diz respeito muito ao nosso sistema de origem, que são os nossos pais, aos nossos ancestrais e as relações que vieram antes. Então 80% é isso, somente uns 20% é da própria relação atual. Ao contrário do que muitas vezes a gente acha, porque é mais fácil a gente pegar o que a gente está vendo. Então, a gente aponta o dedo para o outro, a gente vai pegando aquelas falhas do outro na relação, a nossa falha também. Mas sempre existem camadas, estratos muito mais profundos, que não é fácil de se chegar, né, de uma forma natural. A gente precisa dar uns mergulhos no nosso inconsciente, abrir nossa consciência para novas percepções e que a constelação familiar ela pode te ajudar a harmonizar esse campo afetivo, a reprogramar o seu campo afetivo, para que você possa ter comportamentos mais saudáveis, sentimentos mais saudáveis, conseguir escolher relações mais saudáveis e se posicionar melhor também nessas relações. Muitas vezes a gente não consegue se posicionar e esse posicionamento é muito importante. Mas muitas de nós temos uma dificuldade gigante. Muitas vezes pelo medo da rejeição, pelo medo de perder o outro. Aí a gente não se posiciona. E a relação ela vai indo do jeito que a gente está deixando. Muitas vezes, na maioria das vezes, não está saudável, mas a gente deixa ir rolando com medo de perder o outro, de ficar sozinho, de estar na solidão. Esses são alguns pontos. E outro ponto importante é: será que para a relação dar certo precisa só de amor? Vocês acham que precisa só de amor para a relação dar certo? Não. Para a relação dar certo, ela não precisa só de amor. Ela precisa de respeitar as leis sistêmicas, né, as ordens do amor. O que seriam essas ordens do amor? O amor ele não sobrevive sem essa ordem. E ela vai abarcar 3 pilares dentro dela, tá? Dessas ordens, que a primeira é a lei do pertencimento. Todos têm direito a pertencer, o igual direito a pertencer, independente do que aconteceu no passado, se te feriu, se te magoou, se te rejeitou, não importa, aquilo pertence à sua história, aquilo faz parte de você em algum ponto. Segundo a hierarquia, quem veio antes tem precedência sobre quem veio depois. Quem veio antes é maior, quem veio depois é menor. Ok? E equilíbrio. Dentro das relações a gente tem que ter um equilíbrio entre dar e receber, seja carinho, afeto, amor, o que for. Então eu preciso dar algo equivalente e receber algo equivalente.
Então a tendência é eu dar um pouquinho e o outro parceiro dar um pouquinho. E a gente vai trocando. E nisso o amor vai crescendo, vai se desenvolvendo. Porém, algumas vezes a gente tem muita dificuldade nesse dar. A gente ou está dando demais ou não sabe nem receber. E isso está ligado a questões principalmente do nosso sistema de origem, não a relação atual. Ok? Então, se eu tô numa relação, eu tô achando só que o amor basta, eu tô numa postura infantil, totalmente infantil perante a vida, totalmente ilusória. Só o amor não garante uma relação harmônica, uma relação saudável. A gente precisa ter essas 3 leis juntos: pertencimento, hierarquia, equilíbrio. E junto delas, é claro que o respeito, né? Ele faz parte também desse equilíbrio. Ok? Então, se eu estava nessa postura de achar que o amor basta, eu estou na minha criança interior. É ela que está levando os meus relacionamentos, não é o meu adulto. Porque o adulto, ele sabe que precisa de algo a mais. Por que que a minha criança vai para frente das minhas relações? Porque eu não me curei no meu sistema de origem, no meu pai e na minha mãe. Então, se eu estou numa relação afetiva, eu tenho inseguranças, eu tenho medo de rejeição, dependência emocional, uma carência excessiva. Aonde que eu estou precisando me curar? A culpa não é do parceiro. Muitas vezes a gente está apontando o dedo: o fulano não me dá isso, não me dá aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo dele e ele não tem para dar. Muitas vezes a gente está pedindo ao outro o que realmente não é do papel dele. O que é sim do papel do nosso pai ou da nossa mãe. Que a nossa criança não recebeu. E aí eu não resolvo isso e eu vou para a vida de adulto com essas faltas, com esses buracos na alma. E aí eu vou pedir para quem? Para o homem que eu me relaciono, para o meu namorado, para o meu marido, para a mulher, para minha esposa. Eu coloco ele num lugar que não é dele. Eu coloco ele ou ela a preencher algo que ela nunca poderia fazer. E aí eu nunca vou estar satisfeito também, eu vou estar sempre reclamando. Eu vou estar sempre achando que é pouco, que eu não sou valorizada, que eu não sou amada. Porém, eu estou numa postura infantil dentro dessa relação, com a minha criança totalmente ferida. E aí vira uma relação disfuncional. Porque se eu estou na criança, cadê o meu adulto? Relação de casal é uma relação de adultos, não entre crianças, principalmente crianças feridas. Muitas vezes os dois podem estar na criança ferida, tanto o homem quanto a mulher. E aí é bem complicado. Ou alguém vai despertar e procurar o seu processo de autocura, ou essa relação ela vai ser totalmente disfuncional e os dois vão se machucar. E em alguma hora essa relação ela não vai para frente. E quando um começa a procurar o processo de cura, de liberações, isso acaba reverberando para o outro. E por mais que o outro não procure a terapia também, ele começa a sentir a diferença da postura no parceiro. E ele começa a se modelar. Ele começa a se liberar junto, por mais que ele não tenha consciência do que aconteceu. Mas a mudança de postura do parceiro, que foi atrás da sua cura, vai reverberar no outro quando esse outro está disposto também, tá? Se ele quiser crescer. Se a vontade dele de crescer e de estar com outra pessoa for maior do que o apego que ele tem às dores da criança. E aí ele consegue ir também para o papel de adulto. Então, se eu me curo, eu saio da minha criança, vou para o meu papel de adulto, eu posso puxar o meu parceiro também para o papel de adulto. Muitas vezes a gente retroalimenta o outro. Então, dentro da constelação não existe a vítima e o culpado, tá? Não adianta ficar jogando a culpinha para o outro, isso é algo infantil também. É quando a gente está na criança ferida, tá? Os dois têm responsabilidade para aquilo que não deu certo. Por mais que você não tenha consciência, os dois sempre têm essa responsabilidade.
Então, em algum ponto, eu estou retroalimentando aquilo. Exemplo, eu estou na minha criança ferida, eu não me resolvi com o pai. E aí eu vou para uma relação e eu busco nessa relação que eu não recebi do meu pai sem perceber. E aí eu tô ali pedindo para esse homem, para esse meu esposo. Olha como é que tá a relação. Você acha que isso vai ser uma relação saudável, funcional? Não vai. Tá? Aqui vai ter dependência emocional, carência, birra, cobranças, brigas. Porque eu não vou conseguir estar numa postura madura, adulta, de conseguir ver as coisas como realmente são. Quando eu tô na criança, é tudo muito emocional, é tudo muito à flor da pele. Então a gente tende a distorcer as situações em cima do trauma e das projeções dessa criança. Às vezes nada daquilo está acontecendo. Ah, fulano não me valoriza, está me rejeitando. Não. Às vezes você só está projetando o que foi a história do seu pai, no seu esposo. Ou o que foi a história da sua mãe, na sua esposa, na sua mulher. O que a gente não resolve na nossa família de origem, a gente vai atrair na vida. Seja no trabalho e principalmente nas relações. As relações afetivas são uma escola gigantesca pra gente de crescimento, de amadurecimento. Só que não adianta eu chegar dentro da relação afetiva e não querer amadurecer e continuar nas feridas e nas projeções. Eu não vou tirar o aprendizado dali e as relações elas vão se dissolver. Nada vai dar certo. E aí você vai ficar reclamando do dedo podre. Mas você tem responsabilidade no seu dedo podre, ok? E aqui voltando na responsabilidade dos dois. Então eu tô aqui pedindo um pai para o meu esposo. Muitas vezes ele pode se disponibilizar, se achar na obrigação de me dar aquilo que eu tô pedindo do meu pai. E aí ele pode se colocar na postura de um pai para mim. Um pode retroalimentar do outro, retroalimentar a situação, tá? E a mesma coisa pode acontecer com a mulher e o homem, tá? O homem, ele não se curou na própria mãe, e ele tá ali para a mulher pedindo um colo, toda a atenção que ele não ganhou da mãe. E essa mulher, talvez por programações até ancestrais, porque às vezes a mãe já se colocava numa postura de ser mãe do pai, a avó já se colocava numa postura de ser mãe do avô, do próprio marido. E aí você repete, você tá naquela programação. Então seu marido tá na criança e ele pede, olha, me acolhe a minha criança, eu sou tão carente, tão sozinho. Você precisa fazer tudo o que eu peço, etc, etc. E aí aquela mulher vai lá e vira mãe desse esposo. Ela se predispõe para isso. E aí eu te pergunto, relação de casal é entre mãe e filho? Não. Relação de casal é entre pai e filha? Não, de forma alguma. Nessas duas situações está disfuncional a relação, totalmente. E aí, Evelyn, e o libido e a sexualidade vai pro saco, não tem como. Os dois perdem interesse um pelo outro. Vai perdendo. Vai secando a vontade, o libido. Talvez no início possa ter, mas ao longo do prazo vocês vão se afastando. Vai criando uma lacuna entre os dois, cada vez maior, tá? Porque criança não quer sexo, ok? A minha criança, se estiver à frente da relação, não vai querer sexo. E também muito menos com o meu pai ou com a minha mãe. A gente não tem desejo pelos pais. Então, se eu estou na relação, projetando e procurando o meu pai e a minha mãe, não vai ter desejo. E o parceiro também não vai sentir. Porque ele procura uma mulher, ela procura um homem. E vai estar vendo o quê? A criança. Ou vai estar vendo um pai ou uma mãe. Então, não vai dar certo. Mas a gente faz isso constantemente de forma inconsciente, tá? É normal, é natural. Por quê? A relação está a serviço da sua cura. Então ela vem para te trazer curas, mas você tem que ser esperto e se colocar disponível para quê? Olha, eu vou prestar atenção. Que sintoma é esse aqui dentro da minha relação? Por que a minha relação não está fluindo? Peraí, eu preciso entender, compreender isso,
Porque se eu não compreender, eu vou viver nisso a vida toda e reclamando. Então, tudo que dá errado tem algo para te mostrar. Tudo que não está saudável, que não está fluindo, é para você ir ali e ver o que tem por trás disso. E aí você vai crescer na relação. A relação vai frutificar. E relações não são perfeitas, tá, meu povo? A gente tem essa mania de relações descartáveis. Ah, deu ruim, me irritou, briguei por uma bobeira ali, não concorda comigo, etc. Separei. Você vai para outra relação e vai acontecer a mesma coisa, porque tinha algo ali para tu aprender e você não quis tirar o aprendizado. Talvez tudo bem, não era para você ficar com aquela pessoa, mas você não tirou o aprendizado daquilo ali. Vai se repetir. Vai repetir com outra relação, não vai além, vai parar em certo ponto. Então a gente tem que aprender que relação é construída. E essa construção demanda da nossa disponibilidade de se conhecer, não de conhecer só o outro. Às vezes acho que relação é conhecer o outro, não. A relação é se conhecer, principalmente, porque a pessoa que você atrai para você, ela é o seu espelho. Tudo que incomoda no outro é porque você tem. Por mais que você não tenha consciência. Tudo que incomoda no sistema do seu parceiro, você tem no seu sistema também. Então, o que a gente não curou na gente, não curamos no nosso sistema, a gente não quis olhar, ninguém quis olhar, eu vou atrair na vida. Através do meu casamento, do meu relacionamento, etc. Então, muitas vezes, a gente vai trazer questões que a gente menos imagina, até lá de trás, ancestrais. E aquilo vai me trazer um incômodo gigante na relação. Nossa, ele me irrita profundamente, aquilo me tira do sério, a família dele me tira do sério. Aonde essa situação que você vê que te incomoda aconteceu dentro do seu sistema também? E aí eu falo com vocês, olhe para o casamento dos seus pais primeiro ponto. Depois busque saber como que foi a relação dos seus avós, seus ancestrais. Será que aquilo que eu vejo na família do outro tem na minha família? Na maioria das vezes tem. Basta a gente adentrar a fundo e ir até a origem, pesquisar, acessar o nosso inconsciente, esses registros, esses scripts que a gente traz. E aí quando eu consigo olhar, entender que aquilo existe no meu sistema e incluir, vocês lembram daquela lei que eu falei do incluir, do pertencimento? Tudo que eu incluo apazigua. Se eu não incluo, aquilo gera agitação na alma, gera repetição, gera compensação, gera desordem. Mas quando eu incluo, apazigua. E o incluir não quer dizer que você vai concordar, vai ser conivente. É olhar e falar assim, olha, aquilo aconteceu, eu respeito. Eu não preciso fazer igual, não preciso concordar, mas eu preciso respeitar, porque aquilo aconteceu e aquilo pertence. E, ok, é isso. Tá? Precisamos dar lugar a várias coisas aí que ficaram excluídas lá atrás. Como relações abusivas, outros padrões, traições em relações, em relacionamentos, relações, filhos fora do casamento. Que scripts, que histórias você está repetindo também que não são só suas, que são dos seus pais, que são dos seus avós e dos seus ancestrais. Já pararam para pensar nisso? O que eu estou atraindo no sistema do meu parceiro que tem no meu? E ninguém quis olhar. Que história é essa? Então a gente está repetindo constantemente histórias que a gente não tem consciência. E muitas vezes a gente vai se machucar com isso. Por quê? A gente não quer ser infeliz. A gente não quer passar por dor, etc. Mas talvez a gente vá passar até a gente olhar para isso que está adoecido na gente, na nossa alma e no nosso sistema. Vou abrir para perguntas, tá? Se vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade. Alguém já notou alguma repetição de padrão? O que acontece nas suas relações que você vê com constância e que você não consegue se movimentar para solucionar? O que tem acontecido aí nas suas relações?
tiverem dúvidas, fiquem à vontade, tá? Então é isso, olhem para o seu sistema, olhem para a sua história pessoal e comecem a entender o que daquilo está também sendo espelhado no seu relacionamento atual ou nas últimas relações que você teve. E aí você já começa a ter uma luz, já começa a ver aonde você precisa curar, aonde seu sistema precisa ser curado, tá? Então, aprofundando no pertencimento. As exclusões lá de trás, eu vou repetir aqui no hoje, nas minhas relações. Podem ser exclusões, questões que não foram curadas dentro de relacionamentos afetivos em si, ou até outras áreas distintas, que não são de relacionamentos, né? Diretamente de relacionamentos, como abortos. Se eu tenho abortos no meu sistema familiar, então o aborto ele traz o quê? Ele traz um campo de escassez. O aborto é uma interrupção de um ciclo, de forma precoce. Então, se minha mãe teve vários abortos e ela não sabe, muitas vezes as mães não sabem, pode acontecer de forma espontânea. Ou são segredos e ela fez de forma intencional. Pra gente é indiferente, a gente não julga. Mas se tem vários abortos na minha família, qual vai ser o meu padrão? Se isso não for reintegrado, se isso não for ressignificado, se isso não for incluído, essas crianças, esses irmãos, eu vou viver o destino deles. E qual é o destino deles? Rompimento. Despedir, né? Eu me despeço, eu não vou adiante. O fluxo, ele não segue. Precocemente, ele é interrompido. Então, eu vou estar sempre terminando relações, alguém vai estar sempre se despedindo de mim. Ok? Então, é necessário também olhar esse ponto, abortos. Não só se a minha mãe teve abortos, mas também lá atrás, na minha ancestralidade, minha avó, se eu tive abortos, também vai influenciar nas relações atuais agora, tá? Principalmente se foi gemelar, se a gente teve um irmão gêmeo na barriguinha da mãe e não sabia, e aquele irmãozinho não foi pra frente. É um vínculo muito forte, a gente acaba sendo leal a esse destino e repetindo esse não fluxo, tá? Essas interrupções, esses fracassos. Então, se você sabe de algum aborto da sua mãe, o seu, já olhe com carinho, com mais amor e inclua no coração. Porque às vezes a gente tá lá e a gente tá falando, quantos filhos você tem? Tenho 2. Mas ela teve 2 abortos e tem 2 vivos. Então, na verdade, ela tem quantos filhos? 4. Mas eu não sabia, agora eu tomo consciência, eu vou fazer. Ok, mas por que você fazia antes? É porque talvez na sua alma ainda doía muito olhar para esse luto. E é mais fácil, às vezes, correr da dor. Então, não é só incluir, mas é terminar de viver aquele luto. Se permitir isso, tá? Então, preste atenção em padrões de aborto, porque isso faz com que as relações encerrem cedo demais. Terminem, tá? As pessoas vão se despedindo muito rápido, as coisas não fluem, não vão adiante. E quando o aborto acontece dentro do casal atual, esse casal às vezes acaba se separando, porque na alma, por mais que seja um aborto até espontâneo, seja como for, natimorto, o que aconteceu? Na alma, eles sentem esse peso, eles sentem uma culpa. Então é difícil um olhar para o outro, porque quando um olha para o outro, tá vendo também o aborto, o abortado ou o natimorto. Então os parceiros têm dificuldade de se olhar, de olhar também e vivenciar esse luto. Enquanto eles não trabalham isso, o que pode acontecer com a relação? A relação não ir para frente. E aí começa a briga, um desalinhado com o outro, etc, etc. Um depressivo, o outro não dá conta, e assim vai. Então, se você na relação atual também teve abortos, olhe isso. A constelação é uma ferramenta muito bonita para você olhar isso com amor, tá? Para que não atrapalhe a sua relação, não traga escassez para sua relação,
escassez de sentimentos, né? De amor, de gestos e até escassez financeira para o casal. Isso acontece, tá? Também gera escassez financeira, porque aborto está ligado a campo de morte, não fluxo. Então, novamente, assim como as relações, a gente vai ter fracassos consecutivos, umas despedidas cedo demais, a mesma coisa vai acontecer no financeiro ou nos projetos. Os projetos não vão para frente, né? A gente não consegue dar andamento. Eu estou no emprego, eu sou despedida. Eu estou naquele emprego, eu não me sinto feliz, eu vou para outro. E aí depois não deu certo, eu vou para outro. Isso tem muita relação com o campo de aborto, tá? E o útero que sofreu esse aborto, ele é um útero que chora. E aí eu volto de novo no libido. Muitas vezes a mulher tá ainda com aquele útero nesse luto e ele se fecha. E aí ela se fecha também para a sexualidade dela, para o brilho dela de mulher. Ela vai se apagando, vai se fechando naquele campo de luto e de morte. E às vezes ela não consegue nem se abrir para o próprio homem, porque o útero está ali fechado, chorando, triste, no luto ainda dessa criança. Então é muito importante ressignificar, tá? Vou dar uma lida aqui em algumas coisas. Se vocês foram colocando aqui, a Tuane sempre aparece uma terceira pessoa e eu não sou escolhida. Sim, Tuane, dá uma olhada. Eu não tenho como falar o que é, podem ser várias coisas, tá? Então, às vezes, inconscientemente, a gente pode estar buscando por rejeição. Por que eu posso estar buscando por rejeição? Porque eu fui rejeitada pelo meu pai. Então, enquanto eu não me curar na rejeição que aconteceu pela parte do meu pai, eu vou repetir. Eu vou atrair aquele padrão enquanto eu não me curar. E aí eu vou ser rejeitada. E de novo, rejeitada, rejeitada, rejeitada. E esse é o meu padrão, tá? Graças a Deus eu consegui, depois de muito custo, ressignificar e curar, porque eu passei por uma alienação parental. E aí a história da minha mãe desde a barriga já era rejeição por parte do meu pai e eu junto rejeitada. Então eu passei até os meus 27 anos, da adolescência aos 27 anos, assim, era um pé na bunda atrás do outro. As relações, elas não fluíam, eu era sempre rejeitada. Sempre, sempre rejeitada. Até eu entender que eu precisava olhar para o meu pai. Mas para eu olhar para isso, eu precisei chegar no fundo do poço, sabe? E não gerou só sintomas na relação, em outras áreas da vida, mas eu tive que chegar numa depressão bem no fundo do poço para começar a entender o que era aquilo. Por que a rejeição ela me abalava tanto e ela acontecia com tanta frequência na minha vida? Fui olhar lá para a fonte da rejeição. Qual foi a fonte da rejeição? Mamãe foi rejeitada pelo papai. Eu fui rejeitada pelo papai. Opa, vamos ressignificar isso daí? Vamos reprogramar? Tá? Então, Tuane, olha para a história com seus pais. E pode acontecer também lá atrás, nos ancestrais, tá? De alguém ter sido rejeitado lá atrás. Às vezes uma mulher que ia casar com um homem, ele fugiu com outra e ela se sentiu envergonhada, a família julgou essa mulher, excluiu ela, etc, etc. Tá? A gente pode estar repetindo histórias ancestrais. Assim como também lealdades, tá? A gente pode buscar rejeição como: sou leal às mulheres da minha família que não tiveram relacionamentos. Então, às vezes na família a gente vai olhar, várias mulheres separaram, várias ficaram viúvas ou algumas nem conseguiram ter relações afetivas, se casar, etc. E aí eu vou ser leal a essas mulheres que foram infelizes. Então eu vou rejeitar os homens, eu vou ficar no mesmo padrão que elas, eu não vou me permitir uma relação. Mas tem que olhar dentro do seu sistema, tá, Tuane? Não existe uma receita de bolo. Tô citando exemplos que quando a gente abre a constelação a gente vê. E às vezes eu posso abrir uma constelação e ver mais de um núcleo. Então eu posso lá olhar o que aconteceu entre você e os seus pais e eu posso ainda abrir lá nos ancestrais, ver que isso já tá vindo antes também, tá? Então pode ser um e outro, ok? Ou um ou outro. Só realmente abrindo a constelação.
Perfeito. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Tá, Rodrigues Gouveia. Rodrigues Gouveia. Meu pai teve uma filha fora do casamento. Depois do casamento, e para mim é muito difícil incluir a outra filha como irmã. Muito difícil. Ela foi a causa da separação dos meus pais. Aí você tá na sua criança ferida, tomando o lado da sua mãe. E aí? Quer carregar o fardo por essa mãe, dessa relação que não deu certo? Gente, pai é pai, mãe é mãe, tá? Pai é pai, mãe é mãe. Marido é marido, mulher é mulher. Eu preciso olhar para quem? Para o meu pai e para minha mãe. Como foi o marido dentro do casamento? Como foi aquela mulher dentro do casamento não me compete. Se eu me envolvo nesse enredo, nessa história, vai me trazer desarmonia. Eu posso repetir a história, tá? Pode ser que o meu marido tenha um filho fora do casamento e essa exclusão dessa irmã pode me trazer vários sintomas também, não só a mim, a ela também, né? Tanto a você quanto a ela. Então, você pode sentir algum incômodo na alma. Não tem como eu falar também aqui, não tem uma receita de bolo, tá? Isso pode trazer problemas para confiar nos homens. Eu não confio nos homens porque a minha mãe não pôde confiar no meu pai. Porque eu julgo meu pai porque fez isso com a minha mãe. Eu até coloquei uma postagem, acho que foi ontem ou anteontem. A mulher que respeita o seu pai respeita os homens. A mulher que não consegue respeitar o seu pai não consegue respeitar os homens. Como que vai nascer esse respeito pelo meu pai? Primeiro, como eu vejo a minha mãe tratando ele, como foi o casamento dos dois. Então, a minha criança, ela vai trazer muito daquilo para a minha vivência. A criança não tem filtro. Ela traz aquilo para ela. E ela toma o lado do mais ferido. Então, se eu vi a minha mãe julgando, a tendência é que eu vá julgar meu pai. Se eu vi o meu pai ferindo a minha mãe, a tendência é que eu possa ter raiva dos homens e raiva do meu pai, porque ele fez aquilo com a minha mãe. E aí, o que eu vou fazer? Vou atrair situações parecidas na minha vida. Talvez um marido parecido, ou no emprego um homem bem parecido. Além de situações parecidas, outros sintomas na vida, tá? O pai está muito ligado ao ir para o mundo, se movimentar para a vida, a mexer com dinheiro, com a profissão, a colocar os projetos à frente, adiante, tá? A propulsão, pegar, fazer. Isso é muito da energia do pai. Então, talvez falte essa energia do pai em ti também. Talvez essa exclusão do pai você tente compensar no seu esposo, pedindo para ele algo que é do seu pai. Ou você projete no seu esposo algo que você julgou do seu pai, que você viu acontecendo com sua mãe e tem medo que aconteça contigo de novo. Então, a história dos seus pais não é a sua história. Aliás, a história do casal, né? Não é a sua história. Do homem e mulher que eles foram, do casamento deles, não é a sua história. Você precisa olhar para o pai e para a mãe. Como as pessoas que te deram a vida e ponto. O que eles foram como casal é deles, eles dão conta, tá? E nem você e nem essa menina tem culpa. Vocês não têm culpa. Então, recolha isso que tu sente, devolva para sua mãe, porque é muito pesado você carregar isso. Você tá carregando a cruz dela, o fardo dela por ela. E isso vai te afastar de você, do seu pai e de outras coisas na vida. Por que você se afasta de você? Porque você é 50% pai e 50% mãe. Então, se isso faz o rompimento do fluxo de amor até o seu pai, você está rompendo com 50% que é seu, tá? Evelyn, mas meu adulto tá de boa com meu pai, ok. Mas a sua criança que viu isso tudo não tá, não. Senão essa criança não estava de birra até hoje com essa situação, tá? Acolhe no coração com amor, tá? E vai olhar essa situação de separação e olhar sua criança interior, através de algum processo que você possa mergulhar no inconsciente ou de uma constelação, tá bom, minha flor? Deixa eu ver se tem mais aqui. Tuane, eu tenho problema de rejeição mesmo, viu, Tuane? E aí você
O que vai acontecer na sua vida? Se você tem problemas com rejeição com seus pais, você pode buscar ser rejeitada ou pode rejeitar o outro. Tem esses dois lados, tá? Da mesma moeda. Então eu vou repetir, eu vou atrair sempre alguém que vai me rejeitar, ou eu vou rejeitar a pessoa antes que ela me rejeite. Então quando a gente tem esse padrão de rejeição, pode acontecer essas duas coisas, tá? Então olhe para isso. Olhe com amor para você não ficar repetindo. Porque a gente está aqui para ser feliz, meu povo. A gente não precisa ficar vivendo as dores do outro, sabe? Não precisa ficar girando no script de dor da nossa criança interior. Ok? Alguém tem mais alguma pergunta? Fiquem à vontade, hein? Vamos aproveitar aqui para tirar as dúvidas de vocês. Às vezes é algo que vocês não estão conseguindo enxergar, mas talvez nesse momento eu possa ajudar, pelo menos para já dar uma abertura de consciência e vocês começarem a ver o caminho, tá? Tô aqui para isso. Vamos ver mais coisas aqui. Outra coisa importante a ser falado, né? A hierarquia. Quem veio primeiro é maior, ok? E aí eu te pergunto, dentro de uma relação de casal com filhos, quem vem primeiro? A precedência é de quem vem primeiro. A prioridade é de quem vem primeiro. Na relação de casal, quem vem primeiro? Marido, mulher ou filho? É o marido e a mulher. Se não houvesse a relação entre o marido e a mulher, se eles não tivessem conhecido, casado, etc., namorado, os filhos não chegariam. Então, essa primeira relação, ela tem que ser cuidada. É essencial que ela seja cuidada. Mas a gente esquece. Ainda mais quando vira mãe, papai. A gente vai olhar para onde? A gente vai olhar só para os filhos e deixa a relação de lado. E às vezes eu constelo casais que estão há 30 anos juntos. Já passou aquela fase mais complicada, né? Que é 1 ou 2 aninhos da criança, que a mãe e o pai estão se redescobrindo, tem uma devoção quase que total à criança. Tudo bem, nesse período eu dou um perdão aí. Mas depois desse período, às vezes os casais esquecem do próprio casal, viram só pai e mãe. Ficam o tempo todo no papel de pai e mãe. E aí? Como que vai ser essa vida? Como que vai ser a sexualidade? Como que vai ser a relação? Se eu só tô no pai e na mãe. Cadê o amante? Cadê a namorada? Cadê o homem? Cadê a mulher? Não tem. Cadê a relação? Não tem. Só tem o pai e a mãe e os filhos. Consegue entender essa diferença? Então, se eu não cuido da árvore, o que é a árvore? A árvore é a relação, tá? Se eu não cuidar da árvore que veio primeiro, os frutos que são os filhos adoecem. Se a árvore não está saudável, os frutos eles não vão estar saudáveis também. Se eu só cuido do fruto e não cuido da árvore, a árvore morre. E o fruto não vai dar, ele morre junto também. Então, eis a importância de cuidar da relação afetiva. Olhe para a sua relação, deixe os filhos um pouco. Saiba jogar com esses papéis. Poxa, eu vou ter meu momento ali, vou ajudar meu filho, sua mãe e tal, mas durante a semana, durante o dia, eu vou separar o momento para ser a mulher, para ser a amante, para ser o namorado. É preciso ter essa atenção, senão a gente fica só no automático, tá? E a relação vai perdendo o brilho, vai perdendo aquela magia, o libido. Fica tudo muito parado, tudo muito paternal, maternal. Quantas pessoas não fazem isso, né? Então tire um pouco a energia dos filhos e volte para o casal. E aí os seus filhos vão sentir isso de uma forma muito positiva. Eles ficam felizes quando o casal está feliz. Eles ficam mais saudáveis quando a relação está saudável. Quando o homem e a mulher eles estão conectados. Na alma ali, sabe? Quando um se disponibiliza verdadeiramente para o outro. O filho ele vai sentir. Seja uma criança, seja um filho adulto. Ele vai sentir, vai ser positivo. Então,
tire o tempo pro marido, pra mulher, faça algo especial, vá namorar, lembre, eu preciso em algum momento do dia, da semana, assumir o papel onde eu sou o namorado, o amante, a amante, o mulherão, a mulher sensual, ok? Alguém quer fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade, viu? Vou trazendo alguns pontos aqui, tá? Que eu fui anotando. Respeitar o sistema do parceiro, né? Quando a gente casa, bobo é quem pensa que casou só com o parceiro, tá? Bobo é quem pensa que casou só com o parceiro. A gente casa com o sistema todo. Sistema todo. Quando eu caso, o meu parceiro casa com o meu sistema, eu caso com o sistema dele. Por quê? Ele é pai e mãe dele. Ele é 50% pai e 50% mãe. Ele é mais 25% ancestrais, etc, etc. Eu também. Eu sou meu pai, eu sou minha mãe, eu sou meus ancestrais. Então, cada um vai trazer o seu sistema de crenças, comportamentos e valores. E esses dois sistemas de crenças, comportamentos e valores vão se casar. E eles vão se readaptar para formar um novo. Diferente do meu sistema de origem, do meu papai e da minha mãe, do papai e da mamãe dele. Então, a gente vai misturar isso tudo, ok? E aí, no meio disso, vem os desafios, né? Porque é o que é bom pra gente, o que não é bom pra gente. O que eu preciso respeitar, que é do outro. Eu não posso fazer com que o outro mude. E ele nem que com que eu abra mão de coisas que são essenciais, ok? Mas a gente pode fazer escolhas mais saudáveis. Fazendo com que aquilo que é do meu sistema pertença ainda. Então, pertencer não quer dizer que eu concordo e que eu repita a mesma coisa, ok? Pertencer é falar assim, eu olho para aquilo, eu respeito, eu acolho. Faz parte do meu sistema, mas eu escolho fazer diferente. Então, você pode começar nesse novo sistema a fazer a sua caixinha de o que é bom para você, o que é bom para a relação, o que você vai reciclar e você vai repetir dentro da sua relação, ou o que você olha com respeito no seu sistema, mas você não quer repetir, mas você acolhe. E muitas vezes a gente olha para o sistema do parceiro, ou ele olha para o nosso, e às vezes dá umas intrigas, assim, umas confusões, porque não vai respeitar o sistema do outro. Se eu não respeito o pai do meu parceiro, em parte eu não respeito o meu parceiro, porque meu parceiro é 50% pai e mãe. Se o meu namorado não respeitar minha mãe, ele não me respeita, porque eu sou 50% mãe. E aí? Respeitar não é concordar, não é ser conivente, tá, meu povo? Porque às vezes a gente vai olhar pro nosso sogro ou a nossa mãe, vai fazer umas doideiras, que assim, umas coisas sem pé e cabeça, e tá tudo bem, e não é julgar. Aquilo é o jeito deles, eles fazem do jeito dele e tá ok, deixa eles fazerem. Respira fundo, por mais que te incomode, deixa, é deles, tá? Você não precisa concordar, mas também precisa respeitar. Se eu respeito, eu me libero daquilo. Enquanto eu não aprender a respeitar e aceitar aquilo como é, a diferença das pessoas, a loucura das pessoas, a qualidade das pessoas, seja o que for no outro. Enquanto eu não aprendo a respeitar, aquilo vai me incomodar. Se eu incluir, se eu respeitar, apazigua. Eu me libero daquilo. Aquilo não precisa ficar habitando a minha relação, o meu hoje, ficar trazendo turbulência aqui para minha cabeça, tá? Então, olhem com amor para o seu sogro, para a sua sogra, com respeito à história deles e prestem uma profunda reverência, sem julgar, sem se colocar melhor. Ah, eu poderia ter feito melhor, ela poderia ter feito melhor, poderia ter feito diferente. Nossa, minha sogra é horrível com meu esposo, etc, etc. Epa! Aí você já tá entrando numa postura de mãe. Mãe do esposo, a salvadora do esposo. Tá saindo totalmente do seu lugar e se emaranhando dentro da família dele. E aí vai ter confusão lá dentro. Você tá metendo bedelho onde não é chamado.
Onde você pode meter o bedelho? No sistema que tu formou com seu esposo, que é você, ele e seus filhos. Aqui você pode meter o bedelho, aqui vocês fazem o que querem. Onde você não pode meter o bedelho? No sistema do esposo. Ou ele no seu sistema. Ele não tem nada a ver com o que seus pais fazem, com o que sua família faz. Seus pais dão conta do jeito deles, isso é deles. A família de origem não deve habitar dentro da relação atual. Se a família de origem interfere na relação atual, complica. Complica muito. E isso vai acontecer quando? Quando eu estou na postura errada. Quando eu tô querendo ser o salvador do meu parceiro, então eu acho que o outro não dá conta, eu vou meter o bedelho lá, eu vou salvar a família dele, eu vou salvar ele. E aí eu cato as dores da criança do parceiro, tadinho, a criança dele tá sofrendo. O pai dela rejeitou ela, nossa, vou ser inimigo dele, etc, etc. Emaranhou. Já tá totalmente disfuncional a relação. Tá? Vai trazer problema para dentro da relação. E o parceiro ele vai se sentir infeliz. Por quê? Se o meu namorado tem raiva do meu pai, exclui meu pai, ele tá me excluindo, eu sou 50%. Independente do que o meu pai fez. Não tô querendo falar das atitudes dele. Mas ele me deu a vida. E eu tô aqui por causa dele. Energeticamente eu sou 50% parte dele. E a relação enfraquece. Ninguém vai se sentir feliz dentro de uma relação se o outro não respeita o próprio sistema de origem, do qual ele veio, tá? Não tem como. E às vezes o parceiro ele tá tão na criança ferida que ele vai pedir para ser salvo. E aí ele vai te emaranhar, então preste atenção. Nossa, você precisa me ajudar lá na situação com a minha mãe e tal, o que eu faço ela? Eu levo ela pro asilo, o que eu faço, etc, etc. Ele que precisa resolver. Não é você. Você pode dar apoio a ele, mas não decidir por ele nem influenciar. É muito diferente, tá? Então você tem que saber de onde você pode ajudar de forma segura sem se emaranhar no sistema dele. Sem entrar na postura de salvador ou uma postura arrogante no sistema do outro, tá? E excluir alguém lá, seja os pais, o avô, o irmão. Cada um dá conta do seu jeito. Cada um tem força para fazer do seu jeito. Só que às vezes a gente acha que o outro não faz bem, que ele não faz direito, que ele não vai dar conta. E aí a gente fica arrogante na relação também. E aí, mais um ponto, na relação os dois são do mesmo tamanho. Homem e mulher têm o mesmo tamanho. Agora, se eu acho que meu parceiro não está fazendo diferente, que eu faço melhor, que eu vou ajudar ele, porque ele não vai dar conta, eu tô olhando ele aqui de cima, ó. Sou arrogante, eu sou grande. Se alguém olha para você e energeticamente, mesmo que não seja verbalmente, fale para ti, você não dá conta, você não tá dando conta, como que você se sente? Diminuído, irritado, bravo. Aí começa o conflito. Os dois são do mesmo tamanho, cada um dá conta do seu jeito. Principalmente do seu sistema de origem. Cada um vai dar conta do seu jeito. Agora, da relação atual de vocês, que é o sistema novo, aí vocês se entendam. Aqui os dois podem mexer. No sistema de origem um do outro não, tá? Então tomem cuidado para não se emaranhar e meter o bedelho onde não é de vocês. Deixa eu ver aqui a pergunta da Tuane. E quando você namora alguém que já tem filho, o filho da pessoa vem antes? Sim, tá? Precedência. Quem veio antes é maior. Quem veio antes tem precedência. Outro problema também que a gente vê muito quando a gente abre uma constelação. Não que eu creio que é o seu caso, mas muitas mulheres e homens têm essa dificuldade. Casou com uma mulher, ela já tinha um filho de outra relação. E aí ele quer a atenção toda para ele. Ele tem ciúmes, ele acha que essa mulher tem que dar mais para ele que tá ali agora, não pode olhar para esse filho da forma que ela olha, etc, etc. A prioridade de quem veio antes é dessa criança. Ele é maior, você veio depois, você é menor. Então é natural que essa mulher ou esse homem vá olhar mais para essa criança e depois para sua relação. E aí, se você tiver filhos, aí vai ser outra coisa. A sua relação vem antes e seus filhos vêm depois, tá?
E quem vai ter precedência ainda sobre esses filhos e a sua relação é o filho que ele teve da primeira relação. Mas se você exclui esse filho e se você exclui a mãe dessa criança, vai afetar a relação atual. Porque isso faz parte da história desse homem e principalmente dessa criança. Então, se você fala mal da mãe, se você julga a mãe ou pai desse filho que veio antes, você está excluindo o quê? 50% dessa criança. E aí você vai morar com essa pessoa, o que vai acontecer? Essa criança vai virar o cão. Ela vai te odiar, ela vai arrumar confusão com você, ela não vai te obedecer. Por quê? Porque você está negando uma parte dela, você não está respeitando a mãe dela, o pai dela, a origem dela. Então, por mais que você não verbalize, energeticamente ela sente. Mas muitas vezes a gente verbaliza, a gente julga. Nossa, a mãe dele é horrível, a mãe dele faz isso, o pai dele não dá nem a pensão, etc. É um irresponsável. Gente, tome cuidado para fazer isso do lado das crianças, porque elas absorvem tudo, tá? E vão sentir essa exclusão na alma e você vai ter problemas aí com esse filho dessa relação anterior. Então, olhe com respeito, com amor. Por mais que você não concorde, isso não tem nada a ver com você não tem que concordar com nada também. Mas por mais que você não fizesse igual, aquilo é da história deles e pertence. Você se coloca pequena perante os que vieram antes, tá? Essa mulher, esse filho, essa primeira relação desse homem, ok? Pra relação dar certo, tá bom? E se ele começar a falar mal dessa mulher, também não se emaranhe. Você não se mete o bedelho nisso aí, né? Porque isso veio antes. Isso não tem nada a ver com o sistema de vocês que vocês estão formando agora. Então, não meta o bedelho. Se ele quiser falar mal dela, te enfiar no meio das histórias dela com o filho, não. Ele que tem que resolver com essa mulher, tá? Senão vai emaranhar a relação toda, vai desandar. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Alguém tem mais alguma pergunta? Fiquem à vontade. É um assunto bem amplo, tá? Bem amplo mesmo. A gente poderia ficar muitas horas aqui conversando disso. Eu falei só uma parte, tá? Muitas coisas podem interferir na relação. E o certo é você olhar individual, sabe? Não pegar a receita. Ah, muita coisa que eu falei aqui te abriu a consciência. Isso é bom. Mas olhe com carinho, de uma forma mais específica, tá? O que está acontecendo? Se possível, abrir uma constelação e ressignificar. Às vezes é um ajuste tão simples, tá? E a relação pode mudar muito. Ela pode crescer mais ainda, pode florescer mais ainda com um ajuste simples. E não só a relação, se eu faço um ajuste na alma lá, que eu me curo no meu pai e que eu tô vendo que está afetando a minha relação, não vai só beneficiar minha relação afetiva, vai beneficiar minha profissão, a minha autoestima, o meu amor próprio. Então, assim, é algo além de relações também. Muitas vezes a relação ela é só o sintoma pra gente curar coisas maiores. Na maioria das vezes, tá? Então, acolham com amor esses sintomas que as suas relações estão trazendo para vocês. Essas coisas que não estão fluindo. Tragam isso como um presente, como uma mensagem. Mas ouçam a mensagem, porque se não ouvir a mensagem, aquilo que não é legal vai se repetir de novo, né? Aquela dor vai se repetir de novo, aquela confusão, aquela questão. Então, ouça a mensagem que o sintoma traz para você ressignificar, acolher, trabalhar aquilo e se liberar, e liberar o campo das relações. Vou falar de novo, a gente tá aqui para ser feliz, meu povo, tá? Não precisa viver repetições, scripts de destinos que não são seus, ou destinos que são seus e você não curou da infância. Pode ser leve, pode ser harmônico, tá? E relacionamentos é uma escola de crescimento pra gente, tá bom? E é isso por hoje. Vou deixar gravado, tá? Vou jogar no YouTube depois, eu agradeço aqui. Em breve eu vou fazer mais uma aqui pra gente conversar, tá? Sobre esse tema também e outros aí. Se vocês quiserem deixar sugestões, fiquem à vontade, eu agradeço. E aí eu preparo mais uma live pra vocês com muito carinho, tá bom? Um beijo no coração, fiquem com Deus.